Área de jogo compreende a quadra de jogo de zona livre. Deverá ser retangular e cinemática. Dimensões. A quadra de jogo é um retângulo medindo 18 metros por 9, circulado por uma zona livre de no mínimo 3 metros de largura em todos os lados. O espaço livre do jogo é o espaço sobre a área de jogo, desprovido de qualquer obstáculo. O espaço livre do jogo deve medir no mínimo 7 metros a partir da superfície do jogo. Nas competições mundiais e oficiais, a zona livre deve medir no mínimo 5 metros a partir das linhas laterais e 8 metros a partir das linhas de fundo. O espaço livre do jogo deve medir no mínimo 12,5 metros de altura, a partir da superfície de jogo. Superfície de jogo. A superfície de jogo deve ser plana, horizontal e uniforme. Não deve apresentar nenhum perigo de lesão aos jogadores. É proibido jogar sobre uma superfície rugosa. Para competições mundiais e oficiais, somente superfícies de madeira são permitidos. A superfície deverá ser preventivamente aprovada. Em quadras cobertas, a superfície de área de jogo deverá possuir cores claras. Nas quadras em recintos abertos, é permitida a inclinação da superfície de jogo de 5 milímetros por metro para fins de engrenagem. Linhas de marcações da quadra fabricadas de materiais sólidos são proibidos. Linhas de marcações da quadra. Todas as linhas possuem largura de 5 centímetros devem possuir cores claras e diferentes do piso da quadra e de qualquer outra linha. Linhas de delimitações da quadra de jogo. 2 linhas laterais e 2 linhas de fundo delimitam a quadra. As linhas de fundo e as linhas laterais são inseridas nas dimensões da quadra. Linha central. O eixo da linha central divide-se a quadra de jogo em 2 quadras iguais, medindo 9 por 9 em cada uma. Entretanto, a largura da linha central preenche ambas as quadras. Esta linha estende-se sobre a rede de uma linha lateral até a outra. A linha de ataque. Em cada quadra há uma linha de ataque, cuja extremidade posterior é designada a 3 metros de distância, a partir do eixo da linha central, marcada a zona de frente. Para as competições mundiais e oficiais, a linha de ataque é estendida além das linhas laterais, pela adição de pequenas linhas pontilhadas de 15 centímetros com 5 centímetros de largura, traçando um espaço de 20 centímetros entre elas, totalizando o comprimento de 1,75 metro. A linha de restrição do técnico. Uma linha pontilhada que se estende desde a linha de ataque até a linha de fundo da quadra. Zonas e áreas. A zona da frente. Em cada quadra, a zona da frente é limitada pelo eixo central e extremidade posterior à linha de ataque. A zona da frente é considerada um prolongado indefinitivamente além das linhas laterais, até o fim da zona livre. Zona de saque. A zona de saque é uma área de 9 metros de largura situada após cada linha de fundo. É limitada lateralmente por 2 pequenas linhas, cada uma medindo 15 centímetros, traçada a 20 centímetros após o termo de cada linha de fundo. No eixo do prolongamento imaginário das linhas laterais, ambas as linhas estão incluídas na largura de saque. Zona de aquecimento. Para competições mundiais oficiais, áreas de aquecimento medindo aproximadamente 3 metros por 3 metros, situando-se nos cantos das áreas de jogo, ao lado do banco, fora da zona livre. Rede e postes. Altura da rede. A rede é colocada verticalmente sobre a linha central. Sua parte superior é ajustada a 2,43 metros do solo para os homens e 2,24 metros para as mulheres. Sua altura é medida a partir do centro da quadra de jogo. A altura da rede sobre as linhas laterais deve ser exatamente a mesma, não excedendo a altura regulamentar em mais de 2 centímetros. Estrutura da rede. A rede possui 1 metro de altura por 9,5 a 10 metros de comprimento, com 25 a 50 centímetros adicionais além das faixas. Será constituída de malhas quadradas pretas com 10 centímetros de lado. Na parte superior, há uma faixa horizontal de 7 centímetros de largura, que consiste em uma lona branca dobrada ao meio, costurada ao longo de toda a extensão da rede. Em cada extremidade final da faixa, há uma abertura através da qual passará uma corda
a fim de amarrá-la aos postes, no intuito de manter a parte superior tensionada. Dentro desta faixa de cabo flexível, estica a rede nos postes e mantém sua parte superior tensionada. Na parte inferior, na rede, há uma outra faixa horizontal, com 5 cm, similar à faixa superior. Por dentro desta faixa passará uma corda que amarra a rede aos postes e mantém a parte inferior tensionada. Faixas laterais. 2 faixas brancas são tensionadas verticalmente à rede e colocadas no prolongamento acima de cada linha lateral. Cada uma possui 5 cm de largura e 1 metro de altura, e são consideradas parte integrante da rede. Antenas. As antenas são varas flexíveis com 1,8 metro de comprimento e 10 mm de diâmetro, fabricadas em fibra de vidro ou material similar. Cada antena é amarrada de forma a tangenciar a parte externa de cada faixa lateral. As antenas são colocadas em lados opostos da rede. A parte superior de cada antena estende-se além do borde superior da rede, por 80 cm e é marcada com listras de 10 cm de largura, em cores contrastantes, com preferência para o vermelho e branco. As antenas são consideradas parte integrante da rede e delimitam os limites laterais do espaço de cruzamento. Postes. Os postes que sustentam a rede são colocados a uma distância de 0,5 metro a 1 metro de cada linha lateral. Possuem 2,55 metros de altura e devem ser preferivelmente ajustáveis. Para todas as competições mundiais e oficiais, os postes que sustentam a rede são localizados a uma distância de 1 metro das linhas laterais. Os postes são redondos e polidos, fixados ao solo e sem cabos. Não haverá qualquer dispositivo que apresente perigo ou obstáculo. Equipamentos adicionais. Todo equipamento adicional é determinado por regulamentos emitidos pela FIVB. Equipes. 4.1. Composição das equipes. 4.1.1. Para uma partida, a equipe pode ser composta por até 12 jogadores, além de comissão técnica, um técnico e até 2 assistentes técnicos. Corpo médico, um fisioterapeuta e um médico. Somente aqueles relacionados à súmula do jogo podem entrar na área da competição e na área de controle, assim como participar do aquecimento oficial e da partida. Para competições FIVB, o médico e o fisioterapeuta devem ser credenciados anteriormente pela própria FIVB. Um dos jogadores, exceto o líbero, é o capitão e da equipe será indicado na súmula dos jogos. Somente os jogadores registrados na súmula do jogo poderão entrar à quadra e participar da partida. Não serão admitidas alterações na relação dos jogos na comissão técnica do corpo médico, após a assinatura da súmula por parte do técnico e do capitão da equipe. Localização da equipe. Os jogadores que estão atuando permanecerão sentados no banco da equipe ou na área de aquecimento de sua equipe. O técnico e os demais membros sentam-se no banco, mas podem deixá-lo desde que temporariamente. Os bancos das equipes situam-se ao lado da mesa do apontador, fora da zona livre. Somente os membros da equipe registrados na súmula do jogo é permitido sentar-se no banco durante a partida e participar do aquecimento oficial. Os jogadores que não estão atuando podem aquecer sem a bola, como segue: durante o jogo, na zona do aquecimento de sua equipe. Durante os tempos e tempo, técnicos na zona livre e localizada atrás do lado da quadra destinada à sua equipe. Durante os intervalos entre os sets, os jogadores podem aquecer-se utilizando bolas na parte da zona livre correspondente ao lado da quadra, destinada à sua equipe. Uniformes e demais equipamentos. O equipamento individual dos jogadores será composto pela camiseta, calção e meias, ou uniforme, e calçado esportivo. A cor do design das camisetas, calções e meias deve ser iguais para os jogadores, exceto para o líbero. Os uniformes devem estar limpos. Troca de uniformes e ou equipamentos. O primeiro árbitro poderá autorizar um ou mais jogadores a jogar descalço, trocar uniformes molhados ou danificados entre os sets ou após uma substituição, desde que a cor e o modelo dos números novos do uniforme sejam as mesmas. Jogar com agasalhos em climas frios, desde que sejam da mesma cor do modelo para toda a equipe, situando-se para os líberos, enumerados de acordo com a regra. Objetos proibidos. É proibido de objetos que possam causar lesões ou proporcionar-se qualquer vantagem ao jogador. O jogador pode usar óculos ou lente de contato por conta e risco. Bolas. Característica da bola. A bola será esférica, dotada de uma capa flexível de couro ou couro sintético, além de uma câmara interior feita de borracha ou material similar.
Sua cor pode ser clara, desde que uniforme, ou uma combinação de cores. Bolas utilizadas em competições internacionais oficiais, fabricadas em couro sintético ou dotadas da combinação de cores, devem atender aos padrões ditados pela FIB. Sua circunferência será de 65 cm a 67 cm e seu peso de 260 gramas a 280 gramas. Todas as bolas utilizadas em uma partida devem possuir as mesmas características e medidas, como circunferência, peso, pressão, tipo, cor e etc. As competições mundiais, como campeonatos ou ligas nacionais, devem utilizar bolas aprovadas pela FIB, salvo com o consentimento da mesma. Sistema de 3 bolas. Para as competições mundiais e oficiais FIB, serão utilizadas 3 bolas durante a partida. Responsáveis pela equipe. Ambos o capitão da equipe e o técnico são responsáveis pela conduta e disciplina dos membros de sua equipe. Os líberos não poderão ser os capitães da equipe. Capitão. Antes da partida, o capitão assina a súmula e representa a sua equipe no sorteio. Durante a partida e enquanto em quadra, o capitão da equipe é o capitão no jogo. Quando o capitão da equipe não está em quadra, o técnico ou capitão da equipe deverá designar outro jogador em quadra, executando-se o líbero, para assumir o papel de capitão no jogo. Este desempenhará as funções de capitão até ser substituído. O capitão da equipe deve retornar ao fim do jogo ou o set terminar. Quando a bola não estiver em jogo, somente o capitão no jogo, dentre todos os membros da equipe, estará autorizado a dirigir-se aos árbitros para solicitar explicações sobre a explicação ou a interpretação das regras, assim como submeter os pedidos e perguntas de seus colegas de equipe. Se o capitão no jogo não concordar com a explicação do primeiro árbitro, ele ou ela poderá protestar formalmente contra a referida decisão e, de imediato, comunicar ao primeiro árbitro o requerimento do direito de registro oficial da súmula ao final da partida. Pedir autorização para trocar o uniforme no todo em parte, para verificar as posições das equipes, para verificar o piso, a rede, a bola, etc. Na ausência do técnico, solicitar tempos e substituições. Ao final da partida, o capitão da equipe agradecer aos árbitros e assinar a súmula para ratificar o resultado. Poderá, caso tenha requisitado ao primeiro árbitro no momento do acontecido, registrar seu protesto oficial contra explicação ou interpretação da regra por parte dos árbitros. Técnico. Durante a partida, o técnico conduz as jogadas de sua equipe, de fora da quadra de jogo. Ele ou ela indica a formação inicial, os reservas e solicita tempos. No desempenho de suas funções, suas requisições serão submetidas ao segundo árbitro. Antes da partida, o técnico registra ou confere os nomes e os números dos jogadores de sua equipe na súmula, assinando-a logo após. Durante a partida, o técnico, antes do início de cada set, entrega ao segundo árbitro ou ao apontador papeleta de ordem do serviço devidamente preenchida e assinada. Senta-se no banco destinado à sua equipe, o mais próximo possível do apontador, podendo deixá-lo. Requisitar tempos de descanso e ou substituições. Caso o técnico precise deixar sua equipe por qualquer razão, incluindo sanções e executando-se caso de adentrar a quadra de jogo como jogador, o assistente técnico poderá, mediante pedido formal do capitão no jogo e com autorização do primeiro árbitro, assumir as funções do técnico durante a sua ausência. Para marcar um ponto, vencer um set e a partida. Marcando um ponto. Uma equipe marca um ponto caso obtenha êxito em fazer a bola tocar a quadra adversária, a equipe adversária cometer uma falta ou a equipe adversária seja penalizada. Falta. Uma equipe comete uma falta ao transgredir quaisquer regras do jogo ou violando-as de outra maneira. Os árbitros julgam as faltas e determinam as penalidades de acordo com as regras. Se 2 ou mais faltas são cometidas sucessivamente, somente a primeira é marcada. Se 2 ou mais faltas são cometidas por jogadores de equipes adversárias, uma falta dupla é cometida, repetindo-se o rally. Para vencer um set. Vencerá um set, exceto o quinto set, por seu caráter decisivo, a equipe que primeiro alcançar a marca de 25 pontos com uma diferença mínima de 2 pontos. Em caso de empate, 24-24. O jogo continuará até que a diferença de 2 pontos seja atingida. Para vencer a partida. Vencerá a partida a equipe que vencer 3 sets. No caso de empates em sets por 2-2, o quinto set de caráter decisivo será jogado até uma das equipes
alcance a marca de 15 pontos com a diferença mínima de 2 pontos. Equipe ausente e equipe incompleta. A equipe que se recusar a jogar após ser convidada para tal será declarada ausente, desistindo de partida, que terá como resultado derrota 3-0, em sets parciais de 25-8 em cada set. A equipe que injustificadamente não se apresentar ao local, hora e data marcantes para a partida será declarada ausente. A partida terá o mesmo resultado e parciais que as regras. A equipe declarada incompleta para o set ou para a partida perderá o set ou a partida. A equipe adversária receberá os pontos ou sets necessários para vencer o set ou a partida. Aquecimento oficial. Antes do início da partida, caso as equipes dispuserem de uma quadra para aquecimento, essas serão 6 minutos de aquecimento em rede em conjunto. Caso contrário, poderão ter 10 minutos. Se qualquer dos capitães requisitar que o aquecimento de rede seja realizado de forma separada, ou seja, consecutivamente, cada equipe terá direito a 3 minutos ou 5 minutos conforme o caso. No caso de aquecimento separado, a equipe que executará o primeiro serviço será a primeira a realizar o aquecimento da rede. Estrutura do jogo. Sorteio. Antes do início da partida, o primeiro árbitro realiza o sorteio para decidir qual equipe executará o maior saque. Assim, como o lado da quadra, em cada uma atuará durante o primeiro set. Caso o quinto set, de caráter decisivo, seja necessário, um novo sorteio será realizado. O sorteio será realizado com a presença dos capitães das duas equipes. O vencedor do sorteio escolherá entre o direito de executar ou receber o primeiro saque, ou o direito de escolher o lado da quadra que sua equipe iniciará a partida. Ao perdedor do sorteio é reservado o direito à alternativa restante. Faltas de posição. Uma equipe comete uma falta de posição se um jogador não ocupa sua posição correta no momento em que a bola é golpeada pelo sacador. Também se caracteriza como falta de posição a situação em que o jogador adentra a quadra através de uma substituição ilegal. Se o sacador comete uma falta no momento do golpe do saque, esta se sobrepõe à falta de posição. Se o saque tornar-se faltoso após o golpe do sacador, a falta de posição se sobrepõe àquela. Uma falta de posição acarreta as seguintes consequências. A equipe faltosa é sancionada com um ponto e a equipe adversária terá o direito de próximo saque. O posicionamento dos jogadores da equipe faltosa deverá ser retificado. Faltas na rotação. Uma falta na rotação é cometida quando o saque não é efetuado conforme a ordem de rotação, acarretando nas seguintes consequências. A equipe sacadora é sancionada com um ponto. O próximo saque será executado pela equipe adversária. A ordem de rotação dos jogadores será retificada. Além das medidas supracitadas, o apontador deve determinar o momento exato da ocorrência da falta, a fim de cancelar todos os pontos marcados ou recebidos pela equipe faltosa desde então. Os pontos dos adversários são mantidos. Caso no momento da ocorrência da falta não possa ser determinado, não há o cancelamento de pontos, restando somente as sanções de ponto e direito ao próximo saque ao adversário. Formação inicial das equipes. Cada equipe sempre apresentará 6 jogadores em quadra. A formação inicial da equipe indica a ordem de rotação dos jogadores em quadra. Essa ordem será mantida durante todo o set. Antes do início de cada set, o técnico deve gravar a formação inicial da sua equipe na papeleta de formação, assinalá-la e entregá-la ao segundo árbitro ou apontador. Os jogadores que não constarem na papeleta de formação inicial de um set serão os reservas para aquele set. Após a papeleta de formação inicial ser entregue ao segundo árbitro ou apontador, qualquer alteração na formação da equipe em quadra deverá ser efetuada através de uma substituição regular. Divergências entre o posicionamento dos jogadores em quadra e a papeleta de ordem inicial serão dirimidas da seguinte forma. Caso a divergência seja identificada antes do início do set, a posição dos jogadores deve ser retificada de acordo com a papeleta de formação inicial. A equipe em questão não será sancionada.
Caso antes do início do set, uma posição seja ocupada por outro jogador que não seja aquele listado na papeleta de formação inicial, essa deverá ser corrigida conforme o relacionado e assinado pelo técnico. A equipe em questão não será sancionada. Todavia, se o técnico desejar conservar tais jogadores não registrados em quadra, serão solicitadas substituições regulamentares, registrando-as na súmula. Se a divergência entre a posição dos jogadores e a papeleta de formação inicial é verificada após o início do set, o posicionamento da equipe faltosa deve ser retificado. Os pontos obtidos pela equipe adversária serão mantidos, além de receber um ponto e o direito de próximo saque. Todos os pontos marcados ou recebidos pela equipe faltosa desde o momento em que houve a troca de posição serão cancelados. Caso um jogador não relacionado em súmula esteja em quadra, todos os pontos do adversário serão considerados válidos, além de receber um ponto e o direito de próximo saque. A equipe faltosa perderá todos os pontos ou sets ganhos a contar do momento em que o jogador não registrado entrou em quadra. Uma nova papeleta de formação inicial deverá ser preenchida, assim como um jogador devidamente inscrito na súmula deverá entrar em quadra, ocupando a posição do jogador não registrado. Posições. No momento em que a bola é golpeada pelo sacador, cada jogador, exceto o sacador, deverá estar posicionado dentro da sua quadra, conforme a ordem de rotação. As posições dos jogadores em quadra são numeradas da seguinte forma: 3 jogadores ao longo da extensão de rede formam a linha de frente e ocupam as posições 4, frente esquerda, 3, frente central e 2, frente direita. Os 3 restantes formam a linha de trás, ocupando as posições 5, traseira esquerda, 6, traseira central e 1, traseira direita. Posição relativa entre jogadores. Cada jogador da linha de trás deve estar posicionado mais afastado da linha central do que do seu jogador correspondente da linha da frente. Os jogadores da linha de frente e os da linha de trás, respectivamente, devem estar posicionados lateralmente conforme a ordem indicada na regra 7.4.1. A posição dos jogadores são determinadas e controladas conforme a posição do contato de seus pés com o solo da seguinte forma: Cada jogador da linha de frente deve ter ao menos parte do seu pé mais próximo à linha central que os pés do jogador correspondente da linha de trás. Cada jogador à direita ou à esquerda das linhas de frente e de trás deve ter ao menos parte do seu pé mais próximo da linha lateral direita ou esquerda que os pés do jogador central naquela linha. Após o golpe do saque, os jogadores poderão se mover livremente dentro da sua quadra, assim como na zona livre. Rotação. A ordem de rotação é determinada pela formação inicial da equipe e controlada através da ordem de saque e posição dos jogadores durante todo o set. Quando a equipe receptora ganha o direito de sacar, os jogadores avançam uma posição no sentido dos ponteiros do relógio. O jogador na posição 2 avança para a posição 1 para sacar, e o jogador 1 retorna para a posição 6, e assim por diante.